se foi encontrado morto e ninguém sabe quem é, já ficou muito tempo lá no IML e não houve nenhuma busca, né, referente a esse corpo, pela lei de registros, nós temos que fazer o registro mencionando no registro características que me permitam identificar essa pessoa futuramente. Então, veja só, eu tenho que mencionar qual que era a roupa que a pessoa estava, em que circunstância, foi encontrada em que lugar, qual é alguma tatuagem que a pessoa tem, está faltando algum dente, alguma característica que permita que um familiar, futuramente, lendo o registro, tenha noção de que aquele parente pode ou não ser aquela pessoa que ela está buscando, pode ou não ser aquele corpo que foi sepultado, tá? Isso era feito antes, então na lei de registros públicos está assim. E aí, inclusive, muitos registros de antigamente, quem trabalha em cartório deve ver, a gente via, junto com os documentos para registrar óbito, fotos da pessoa falecida, tudo para poder guardar, para ser identificado depois. Hoje não, porque hoje com o IML, quem faz essa caracterização é o IML. Isso fica no banco de dados do IML. Eles é que vão guardar todas as circunstâncias ali num banco de dados, e aí eles vão cadastrar essa pessoa como desconhecido número tal. Então, a pessoa ganha um número, desconhecido número 5.221. Esse número, nós vamos mencionar no lugar do nome no registro de óbito. Então, é o desconhecido número 5.221, e aí o que acontece? Pelo número da declaração de óbito e pela identificação de quem assinou, nós sabemos em qual IML, e com essa informação, a pessoa que eventualmente precisar identificar esse corpo, e ela foi primeiro no cartório, a gente encaminha para o IML para ela saber as características lá, para não ter que mencionar isso no cartório, porque o cartorário não tem contato com o corpo para poder falar as características. Quem tem isso é quem está analisando ali o corpo, tá? Então, como o médico é que vai falar as características físicas do corpo, é ele que vai fazer, vai guardar essas informações, ou o legista, ou, no caso, o médico do hospital. Mas, normalmente, quando a pessoa é desconhecida, mesmo que tenha morrido por morte natural no hospital, manda-se para o IML antes para poder verificar e fazer a identificação desse desconhecido, tá bom? Então, em qual livro que a gente registra essas circunstâncias? No livro B. Sempre livro B. Gente, perdão, C. Parabéns, muito bem. Eu estava testando vocês. Muito bem. Não, gente, foi escapuliu mesmo da cabeça. No livro B, claro que não. No livro C, não é, claro, no livro C auxiliar, porque não se trata de um feto, né? E não é no E, porque é uma morte de uma pessoa, essa pessoa só não foi identificada, mas é uma pessoa que adquiriu personalidade jurídica, eventualmente tem filho, tem parente, mas não foi identificado, tá? Normalmente encontra-se ossadas apenas, e as pessoas não vão buscar nunca, e não tem característica nenhuma, são ossos. Então, é muito comum. Então, é livro B, diferente da... Perdão! Gente, não é possível. Casamento é a morte também. Não é não. É porque eu não gosto de falar de coisa ruim, eu estou falando de coisa boa. Gente, pelo amor de Deus, exclui isso da cabeça de vocês, é livro C. Nascimento, casamento, óbito, pelo amor de Deus. Livro C, então vou registrar óbitos no livro C de pessoas, e aí em relação aos fetos nós vamos registrar, como a gente falou, no livro C auxiliar, tá bom? Elementos do registro nós não vamos falar, eu quero só fazer uma observação aqui com vocês, que é muito importante para a prova, principalmente prova aberta, mas pode cair na prova objetiva também. Gente, não se esqueçam que o registro de óbito ele é feito através da análise das informações que o médico mencionou na declaração de óbito, né, na DO, mas tudo isso é complementado com declarações da pessoa que está ali declarando, né, com informações que o declarante prestou. Então, aquela certidão que o registrador expede, aquela certidão, ela traz presunção de verdade a respeito da informação que foi declarada e da informação que o médico atestou. Ela não faz presunção de verdade absoluta. Quando eu falo lá no registro de óbito que a pessoa faleceu no dia tal,
Eu estou dizendo que eu vi na declaração do médico que a pessoa faleceu no dia tal. Eu não estou afirmando com certeza, com verdade absoluta, que ela faleceu no dia tal. Porque o papel de falar isso é do médico. Entenderam? Da mesma forma, quando eu falo que não deixou herdeiros, não deixou filhos, essa informação, quando eu menciono ela no registro, eu estou dizendo, o declarante me disse que não deixou herdeiros, não deixou filhos, ou deixou 5 filhos, se eram 15 filhos, a responsabilidade por essa diferença é do filho, e não do registrador. O que acontece? Como que eu vou fazer com que a sociedade, as pessoas que são leigas, que vão analisar ali a certidão, tenham certeza de que aquelas informações, né, estão corretas? Não vou. Então, gente, por favor, não são verdades absolutas. Não peguem uma certidão de óbito e tenham ali certeza de que aquelas informações são verdadeiras. Lembrem-se sempre que aquilo ali são informações da DO e são informações meramente declaradas. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu vou fazer, e aí pode ser importante na prova de notas, quando eu vou fazer um inventário e me apresentam uma certidão de óbito que está escrito que não tem herdeiros, não tem filhos, etc. Como que eu faço prova de filiação? Com a certidão de nascimento, não é? Está no Código Civil que o que prova a filiação é a certidão de nascimento. Então, na certidão de óbito, pode falar assim, qualquer coisa no sentido contrário. Apresentou uma certidão de nascimento que consta o falecido como pai, essa é a verdade absoluta. Então, porque é verdade absoluta, juridicamente falando, de que ele é pai daquela criança. Então, deixou filho sim. Eu não posso fazer com que a certidão de óbito tenha mais valor do que uma certidão de nascimento provando que deixou herdeiro. Então, se junto com a certidão de óbito eu apresento também uma certidão de nascimento, o que eu vou avaliar para fazer o inventário? Que deixou filho, sim. Olha aqui o filho. É esse documento que prova a filiação com fé pública. Esse documento, até que se desfaça isso eventualmente, que se exclua essa paternidade, surte efeito jurídico essa certidão de nascimento, tem fé pública. Essa certidão de óbito, ela está mencionando que isso aqui foi declarado. Vocês entenderam? O que está escrito nela é que o declarante disse que não deixou herdeiros. Na verdade, a gente está diante de uma aberração que não devia ser assim. Registro de óbito não tinha que trazer nada sobre herdeiro, patrimônio, nada disso. Registro de óbito tinha que se ater à identificação de quem morreu e às circunstâncias da morte, pronto. Patrimônio é outra história, família é outra história, não é? Mas não é, né? São elementos, mas são elementos que são declarados. Então, muito cuidado na prova, principalmente na prova aberta, em relação a isso. Apresentou certidão de óbito, mas apresentou certidão de nascimento, essa prova sobrepõe essa, porque esse aqui é uma afirmação que foi feita pelo declarante, que pode, inclusive, ter interesses escusos aí em relação à não declaração. Estado civil, da mesma maneira. Nós podemos, por exemplo, se o médico declarou que a pessoa é solteira, porque foi afirmado perante ele que a pessoa é solteira, na hora que o declarante foi fazer o registro, ele levou uma certidão de casamento, eu vou ignorar aquilo que o médico escreveu e vou mencionar o estado civil de acordo com o documento que me foi apresentado. Por quê, gente? Isso atrapalha? Isso, na verdade, fere o atestado do médico? Não, porque o registrador está dando prevalência ao documento que tem maior força. Eu não estou prejudicando a identificação da pessoa. É diferente, por exemplo, se me apresentou uma certidão em que o nome está diferente do nome do falecido. Se está diferente, eu não vou corrigir o nome, não. Vai que são praticamente homônimos e é outra pessoa. Então, se me apresentou um documento que está com diferença, que não me permite ter certeza, ou seja, que prejudica a identificação do falecido, vai voltar com esse registro para lá, com essa declaração para lá para o médico, para fazer a coincidência entre a declaração e o documento. A responsabilidade para preencher é do médico. Agora, se são informações que não irão prejudicar nem a circunstância do óbito e nem a identificação do falecido, que são os objetivos da declaração de óbito, eu posso fazer o suprimento dessa informação através de um documento que a parte me apresentar, sem nenhum problema. Errou o nome da mãe, eu posso corrigir? Sim, me apresentou uma certidão de registro onde consta o nome da mãe. Agora, colocou a mãe totalmente diferente. E o nome do falecido é muito comum.
Eu vou aceitar? Não. Volta com isso lá e corrige, vai que é homônimo. Corrige tudo no cartório, nada de... Não. Nesse caso que eu falei, em que prejudica a identificação ou tem risco de prejudicar a identificação, tem que devolver